Olá pessoal, sejam bem-vindos. O título da nossa aula de hoje é O que é tensão de linha e de fase? Pois bem pessoal, então a tensão de linha ela é igual a raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase. E a tensão de fase aqui no amarelo é igual a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Mas por que raiz de 3, pessoal? É o seguinte, está havendo muita dúvida aí sobre os alunos me perguntando se pode dividir tensões trifásicas e correntes trifásicas dividir por 3. Não pode. Então, pessoal, essas tensões trifásicas elas estão relacionadas com a raiz de 3. Por quê? As tensões de fase e tensão de linha são chamadas de RMS. Significa raiz média quadrática. Então, está relacionado com a lei dos cossenos. Então, pessoal, e o que é tensão de linha? Então, tensão de linha é aquela medida de uma tensão, certo? De fase em referência a outra tensão de fase, também chamadas de tensão fase-fase. Aqui na foto vocês estão vendo uma linha 13.8, rede primária 13.8 e uma rede secundária 380-220, certo? Eu vou apresentar mais na frente aí. Então, o que é tensão de fase? A tensão de fase é aquela medida de uma tensão de fase em referência ao neutro. Então, é aquela medida da fase em referência ao neutro, certo? Ou seja, é a medida de 3 tensões fase neutro. Ou seja, as redes trifásicas a 4 fios, nós temos R com N 220, T com N S com N 220 e T com N 220. Então aí nós temos 3 tensões fase neutra. E já na tensão de linha, nós temos uma tensão de fase, aqui ó, presta atenção, uma tensão de fase, certo? Em referência a outra tensão de fase, também chamadas tensão fase-fase. Então, nós temos a fase A, B, C. Se você medir A com B, 13.8, B com C, 13.8 e A com C, 13.8. Então, aí nós temos a medida de uma tensão de fase em referência a outra tensão de fase, também chamada de tensão fase-fase, que é chamada de tensão de linha. Então, para vocês entenderem isso aqui, eu vou abrir o aplicativo, nós vamos até em Caxias, lá na Avenida Alexandre Costa, certo? Então, pessoal, isso aqui é a fórmula matemática da tensão de linha e tensão de fase. Nunca se esqueça disso, porque a matemática ela é universal, ela é válida para o mundo inteiro. Essa fórmula matemática ela é válida para o mundo inteiro, certo? É só aplicar as classes de tensão aqui. Serve para São Paulo, serve para o Maranhão, serve para Minas Gerais, serve para o mundo inteiro, certo? Então vamos abrir aqui o aplicativo, a gente vai até lá na Avenida Alexandre Costa, em Caxias, Maranhão, fazer essas medidas para vocês entenderem, certo? E fazer os cálculos. Eu vou abrir aqui esse aplicativo, o globo terrestre aqui, que todo mundo conhece, vocês conhecem aí. Vou abrir esse aplicativo, a gente vai até em Caxias, lá na Avenida Alexandre Costa, certo? Vocês entenderem essa aula. Então, como eu já tenho as coordenadas georreferenciadas da Avenida Alexandre Costa, não há necessidade para mim digitar aqui Avenida Alexandre Costa, Caxias, Maranhão. Então, eu já tenho as coordenadas, eu vou diretamente lá. Então, pessoal, vocês não deixem de assistir aquelas aulas sobre georreferência, porque aqui eu não estou mais nem digitando endereço, estou indo aqui só pelas coordenadas, como ele vai abrir certinho lá, ó, pelas coordenadas, certo? Então, coordenada, hoje estudar coordenadas é muito importante, aí você está fazendo engenharia. Então, pessoal, aqui nós temos a Avenida Alexandre Costa, fica em Caxias, Maranhão, próximo aqui
que é o centro, né, quase o centro, que é próximo ao Morro do Alecrim, Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E nós temos rua, aqui, Avenida Alexandre Costa, certo? Então vamos fazer nosso estudo aqui. Vamos fazer nosso estudo aqui nessa estrutura. Aqui nós temos duas estruturas. Aqui nós temos um transformador particular, faz parte desse comércio aqui, né? Esse transformador particular para atender esse comércio aqui, certo? Então nós vamos fazer um estudo aqui da rede primária 13.8, que é tensão de linha, que é aqui tensão de linha. Vamos fazer um estudo na rede secundária, que é tensão de linha e tensão de fase, certo? Então, como eu falei para vocês, o que é tensão de linha? Vamos começar por aqui, pela rede primária. O que é tensão de linha? É aquela medida de uma tensão de fase em referência a outra tensão de fase, certo? Também chamadas tensão fase-fase. Então, pessoal, se eu medir, aqui são três fases, fase A, B, C, na 13.8. Se eu medir de A para B, 13.8. De B para C, 13.8. E de A para C, 13.8. Então, chamadas tensão fase-fase. Então, nós temos uma tensão de linha, 13.8. Como eu medir a tensão de fase? Como eu achar essa tensão de fase? Então, você vai ter, pela fórmula matemática aqui, a tensão de fase é a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Então, vamos lá. Você pega 13.8 aqui, ó. Você pega 13. Você pega 13.8 kV dividido pela raiz de 3, que é 1.73, que é igual a 7.97 kV. Certo? Então, a raiz, então, a tensão de fase, tá aqui, ó. É a tensão de linha dividida pela raiz de 3, foi o que nós fizemos agora. E o que é a tensão de linha? É a raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase. Se eu pegar esse valor e multiplicar pela raiz de 3, é claro que eu vou achar a tensão de linha. Então, eu vou multiplicar por 1.73, que é igual a 13.8. Então, vocês já entenderam, certo? O que é tensão de linha. Agora vamos para a rede secundária. Aqui nós temos na rede secundária a 4 fios. Esse fio de cima é o neutro. Então vamos de cima para baixo na ordem decrescente. Nós temos neutro, R, S, T. Se eu combinar N com R, 220. Se eu combinar S com N, 220. Se eu combinar T com N, 220. Então nós temos aí uma tensão de fase. O que é tensão de fase? É aquela medida de uma tensão de fase em referência ao neutro, foi o que nós fizemos agora. Ou seja, é a medida de 3 tensões fase neutro, foi o que acabou a gente medir. A gente mediu R com N, S com N e T com N. E T com N, que é 220. Então nós temos aqui a tensão de fase e tensão de linha. Mas qual é a tensão de linha aqui? A tensão de linha aqui é 380, certo? 380 volts, certo? Então, a tensão de linha é aquela medida de uma tensão de fase em referência a outra tensão de fase, também chamada tensão fase-fase. Se eu medir R com S, 380. Não, e se eu medir S com T, 380. E se eu medir R com T, 380. Certo? Então, nós temos aí uma tensão de linha. Ok, pessoal? Então, vocês entenderam aí o que é tensão de linha e o que é tensão de fase. Então, a tensão de fase ela é sempre menor do que a tensão de linha. Então, para isso aqui nós temos a tensão de linha e a tensão de fase. Em cada fase dessa 13.8 aqui nós temos 7.97 kV. Então, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção aí, aí tem muito acidente em São Paulo. Os carros, tem alguns carros, os caras batem aqui na base do poste, o carro bate aqui e quebra a estrutura do poste e toca nas ferragens da estrutura. O que acontece? Aí quando o carro bate num poste desse, o que acontece? Um cabo desse aqui, ele quebra o isolador. O cabo cai em cima aqui da estrutura, que é uma estrutura beco. Um cabo desse cai, aí energiza todo o poste. O que acontece? Aí, às vezes, o carro pega fogo. Os pneus estouram. Ou muitas vezes um pneu não estoura, mas o motorista sai dentro do carro, aí o carro pega fogo, porque a corrente dispersou pelo corpo do ser humano. Aí o que acontece?
a reportagem aí, de jornais, falam que o motorista morreu de alta tensão. Ele diz assim, o motorista morreu de 13.800 volts. Na verdade, não, isso não é verdade. Então, como a tensão de fase é a que mais mata hoje, é a que tem mais acidente hoje, na 13.8, é a tensão de fase, que é 7.97 kV. Então, se o carro pegou fogo, então não foi 13.8 que provocou o incêndio, sim foi a tensão de fase, 7.97 kV. Assim também é com a rede secundária, né? Os acidentes em residência, indústria e comércio. Os maiores acidentes hoje é em tensão de fase, que é a 220. A pessoa toca no fio fase, a corrente passa pelo corpo, aí a corrente elétrica, se for acima de 500 mA, é fatal. Então, hoje o que mata as pessoas é tensão de fase, não tensão de linha, certo? Então, os alunos, eu tirei a dúvida hoje dos alunos que não se pode dividir tensões trifásicas e corrente trifásica por 3. Jamais. Então, tudo que está relacionado com redes trifásicas aparece a raiz de 3, certo? Porque as tensões de fase e as tensões de linha são chamadas de RMS. O que significa isso? É raiz média quadrática. E está relacionado com a lei dos cosseno, certo? Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima.